Josué. Capítulo 8. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros, e de noite, os enviou. Com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou, e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade, e o grupo da emboscada, a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los, e com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado e, assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem-sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou, e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou, para sempre, uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje.
Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras, que permanece lá até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei: façam um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar, apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E, enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes, oficiais e juízes, se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou em frente ao Monte Gerizim, e o outro, em frente ao Monte Ebal. Entre os 2 grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles.